Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o sensacional O Segredo dos Corpos. Esse livro aqui então foi a escolha da maioria de vocês para o Você Escolhe do mês. E minha gente, esse livro aqui me surpreendeu por diversos motivos, né? Então já vou comentar aqui alguns com vocês, mas ele foi escrito pelo Dr. Vincent de Maio. Esse aqui na verdade é um livro de memórias do Dr. de Maio. Ele escreveu esse livro em conjunto com um autor que, se eu não me engano, é um autor de thrillers, enfim, esse aqui é o Ron Franscell. Então esse é um livro contado em primeira pessoa. O Ron Franscell provavelmente, né, ficou responsável por juntar ali todas as ideias e redigir tudo o que o de Maio contou para ele. O Vincent de Maio é um dos grandes médicos legistas dos Estados Unidos. Ele é aquele tipo de figura, hoje em dia ele já tem uma idade bastante avançada, ele é sempre chamado, principalmente para casos de grande repercussão que ainda não foram solucionados, para dar ali uma segunda opinião, enfim. E esse aqui então é um livro de memórias dele, em que ele vai contar sobre alguns dos casos mais cascudos dos quais ele participou de alguma forma, né? Então, em alguns desses casos ele foi o médico legista responsável, em outros ele foi simplesmente um consultor, ou em alguns outros casos ele foi simplesmente chamado para dar uma opinião, mesmo mais de um século depois do crime ter acontecido, como foi o caso ali do Van Gogh. Mas a gente conversa sobre isso mais pra frente aqui nesse vídeo. E bem, uma das coisas que mais me impressionou a respeito deste livro é a questão de que este aqui é um livro sobre a busca pela verdade. Então veja bem, o Dr. de Maio é um cara muito técnico, muito pragmático. Então ele já vem de uma família de legistas, né? O pai dele era o grande médico legista de Nova York. Então desde muito pequenos, né, ele e a irmã foram acostumados a conviver com a morte da forma mais natural possível, né? Tanto é que a irmã também se tornou médica, ele seguiu, né, os passos do pai, se tornou um médico legista. Inclusive, ele e o pai são responsáveis aí por alguns livros de medicina legal que são estudados mundo afora. E logo no primeiro capítulo a gente já vai entrar em contato com um caso muito cascudo, que teve muita repercussão da mídia, que foi ali o caso da morte de um jovem negro por um vigia noturno branco ali da região. Então, só para vocês terem uma ideia, ele já começa o livro com esse caso e ele já começa mostrando pra gente a que ele veio. Então, assim, pra ele, pouco importa a questão racial do crime, pouco importa a opinião pública, pouco importa se as pessoas já condenaram, né, o assassino, enfim, ele não tá nem aí pra nada disso. Ele simplesmente vai até lá, examina os corpos, examina as fotografias, conversa com as pessoas, faz a autópsia e ele já começa dizendo pra gente que ele não está ali para agradar ninguém, ele não está ali para dizer pros pais aquilo que eles querem ouvir ou pra opinião pública o que eles querem ouvir. Ele tá ali, o compromisso dele é com a verdade, o compromisso dele é com as vítimas, tanto os mortos como as pessoas que foram acusadas algumas vezes injustamente por aqueles crimes. Porque, veja bem, ele vai mostrando pra gente que lidar com a opinião pública é uma coisa muito complicada, principalmente hoje em dia, né, em que todo mundo com uma conta no Twitter, ou seja lá onde for, né, se transforma num investigador e acha que pode dar ali grandes opiniões e manipular a opinião de seus seguidores e coisas do tipo. Então ele vai mostrando pra gente que conforme o tempo vai passando, fica cada vez mais difícil lidar com a opinião pública. Principalmente quando se trata de crimes, né, de minorias, digamos assim. Então, se quem morreu foi um negro, pronto, é um crime de racismo. Se quem morreu foi uma mulher dentro de casa com o marido, com os filhos, pronto, é feminicídio. E assim por diante. Mas ele vai mostrando aqui pra gente que pra ele pouco importa, né, se as pessoas estão ali nas suas bolhas decidirem o que aconteceu, mesmo sem ter nenhum tipo de respaldo, mesmo sem ter contato com o que realmente aconteceu, você tá entendendo? Enfim, vou ler aqui um trechinho desse primeiro caso pra vocês. É o caso que abre o livro, eu fiquei impressionadíssima com isso. Um canal de notícias editou a ligação de Zimmerman. Zimmerman é então o cara que fazia a ronda noturna. Ele era um cara pago pela comunidade para fazer essa ronda. Só que assim, ele não é policial, enfim, ele tinha porte de arma e tudo, mas tudo que ele via de estranho, ele precisava reportar para a polícia. Então ele não podia agir sozinho de jeito nenhum, e foi isso que ele fez quando ele viu aquele garoto estranho rondando ali o bairro. Então, retomando, o canal de notícias editou a ligação de Zimmerman à polícia para fazer sua fala parecer racista. Os pais de Martin, o garoto morto, apoiaram um abaixo-assinado no site Change.org que exigia a prisão de Zimmerman e conseguiram 1.300.000 assinaturas, entre aspas.
O reverendo Al Sharpton e o restante da indústria do ressentimento racial vieram jogar lenha na fogueira. Membros do novo partido dos Panteras Negras ofereceram uma recompensa de $10 mil pela captura de Zimmerman. E a mais nova brincadeira nas rodas de conversa era tentar adivinhar que insulto racista George tinha murmurado na ligação do 911 quando não havia nenhum insulto aparente. De repente, blogueiros e comentaristas de TV se tornaram peritos criminais de poltrona, apresentando teorias que mais pareciam ter saído dos roteiros extravagantes de Hollywood do que das aulas de medicina legal. Agora olha isso aqui, ó. O presidente Barack Obama promoveu a polêmica a uma questão de Estado quando declarou que Trayvon Martin poderia ter sido eu 35 anos atrás. E se eu tivesse um filho, ele se pareceria com Trayvon. Ao passo que convocava o país inteiro a fazer um exame de consciência. Assim, em vez de frear o discurso de ódio, o presidente o alimentou. Cara, que absurdo, não? Enfim, resumindo, o que aconteceu foi o seguinte: vai lá o nosso amigo de Maio e sua equipe e descobrem que o garoto tinha atacado o guardinha noturno. Então eles examinam absolutamente tudo, né? Desde o ferimento, né? Enfim, o diâmetro do ferimento, os resquícios de pólvora que ficam assim assado em volta daquele ferimento, enfim, eles conseguem determinar a distância. Determinando a distância, você consegue definir se aquelas pessoas tiveram um embate físico. Você tem os ferimentos tanto no corpo do morto quanto no corpo do guardinha para determinar se realmente houve um embate, enfim. Ele vai dar todos os detalhes aqui e você diz, ok, o guardinha estava apenas fazendo o trabalho dele. Mas aí a mídia faz todo um lelê, porque assim, o garoto estava com um pacotinho de bala e uma lata de refrigerante no bolso do casaco, né? E aí você tem a mãe dizendo que antes de sair de casa esse menino tinha prometido balinha pro irmãozinho. Então assim, já começa um drama. E aí você vai um pouquinho mais a fundo e você vai descobrindo que esse garoto era envolvido com o tráfico de drogas, andava em más companhias, enfim. Ele já bota esse caso aqui logo no início do livro, que é pra deixar bem claro que o trabalho dele é esse. É determinar a causa e como aquilo ali aconteceu. Ele não está ali para agradar grupo nenhum. Então esse é aquele tipo de livro que no primeiro capítulo você já vai decidir se você vai largar a leitura ou não. Eu recomendo que vocês continuem porque as histórias são escabrosas, gente. Então esse é o primeiro capítulo. No segundo capítulo ele vai contar um pouco da sua história pessoal, vai contar a história do pai, que era também um grande médico legista, vai contar sobre seus estudos, sobre os hospitais por onde ele passou, sobre os IMLs em que ele trabalhou também, enfim, vai contando a experiência que ele teve e vai quebrando aos poucos também a imagem que a gente tem sobre medicina legal por conta dos seriados de TV, tipo CSI. Então, por mais que a gente veja, né, aqueles personagens colocando a mão na massa e tudo mais, ele vai dizer que a coisa é muito pior do que aquilo. O trabalho do legista é, sim, muito romanceado em Hollywood. Tanto é que num dado momento aqui no livro ele vai contar pra gente que existem muito menos legistas nos Estados Unidos do que deveria ter. Então a esmagadora maioria dos estudantes de medicina não opta por essa especialidade, né, de medicina legal. Eles vão fazer outras coisas porque são mais rentáveis. Né, ele vai contar pra gente que a medicina legal tá lá embaixo, assim, em termos de renda. Mas então, aqui ele vai contar pra gente também alguns casos que são, assim, de partir o coração. Então vai envolver ali desde uma mãe que tem aquela síndrome de Munchausen by proxy. Aqui eles vão traduzir como Munchausen por procuração. O que é isso aqui? Se vocês já viram aquela série da HBO Objetos Cortantes ou leram o livro, eu só vi a série porque Deus me livre de ler outro livro daquela mulher. Mas então, se você não quiser spoiler dessa série, pule aí uns 20 segundos desse vídeo. Mas então, naquela série você tem o caso de uma mãe que provoca uma doença numa filha para que essa filha dependa dela. Só que no caso da série você tem ali uma adolescente, né, já ali com seus, sei lá, 17, 18 anos e uma adulta. Aqui ele vai contar um caso desse de uma mulher que fazia isso com bebezinhos. Não só com os filhos dela, mas também com os sobrinhos, né, enfim, com os bebês da família. E num dado momento, né, quando ela já tem ali uma idade em que ela não pode mais engravidar, ela vai adotar uma criança e vai fazer isso com a criança também. Só que veja bem, essa mulher passou, sei lá, 30 anos, né, tendo bebês e matando dessa forma, e só quando ela adota esse bebezinho isso é descoberto, né, enfim. Ele vai contar pra gente aqui também nesse livro detalhes de autópsias de bebês, então é um livro pesado. Tem um outro caso que também é mais ou menos parecido, que ele vai contar aqui pra gente, a respeito de uma enfermeira. Então praticamente todos os bebês que passaram por aquele hospital e ficaram aos cuidados daquela mulher morreram também.
E quando descobriram que quem estava realmente provocando a morte daquelas crianças era essa própria enfermeira, teve um hospital lá em que ela passou, sei lá, uns 10 anos trabalhando, que resolveu queimar todos os arquivos do hospital, do período em que essa mulher trabalhou lá, para não queimar o filme do hospital, entendeu? Então ele vai contando aqui um caso pior do que o outro, e você vai ficando cada vez mais chocado. Tem também aqui o caso de 3 crianças, né, 3 meninos que apareceram mortos. Os corpos foram jogados num laguinho ali, em meio a uma florestinha ali e tal, e aí você tem 3 adolescentes que meio que participavam ali de rituais satânicos, esse tipo de coisa, que foram então responsabilizados por esse crime. Mas esse foi um crime que foi tão noticiado, e você tinha inclusive celebridades como na época, sei lá, o Johnny Depp, né, o Eddie Vedder do Pearl Jam, enfim, e diversas outras celebridades aí a favor desses garotos, né, porque foi um caso gigantesco. Isso foi noticiado. Você tem inclusive aquele diretor do Senhor dos Anéis, o Peter Jackson, fazendo um documentário sobre esse caso. Então tomou uma proporção assim gigantesca. Por isso essas celebridades aí dando pitaco e tudo mais. E aí esse caso foi parar então nas mãos do DiMaio como consultor. O que acontece, gente? Ele abre aquelas fotografias e ele percebe, por exemplo, que ferimentos ao redor da boquinha das crianças, né, que tinha sido taxado como ferimento por conta de sexo oral forçado. Isso pelos legistas da cidadezinha e tudo mais. Quando ele bate o olho naquelas fotografias, ele vai dizer, não, mas isso aqui... Tem que lembrar que as crianças foram jogadas no laguinho. Isso aqui foi causado pelos animais, ó. São mordidinhas de algum bicho, entendeu? Aí você tem lá, a genitália estava muito inchada, não sei o que lá, isso aí designa também abuso sexual. Mas ele vai dizer, é óbvio que estava inchada, estava na água, ficou horas ali no laguinho. Então, no fim das contas, aqueles jovens que já tinham passado anos na cadeia, né, por conta desses crimes bárbaros, eram inocentes. O responsável pela morte daquelas 3 crianças tinha sido, na verdade, o padrasto de uma delas. Então, assim, ele vai mostrando pra gente como em diversos casos a opinião pública mais atrapalha do que ajuda, né? Por mais que as pessoas tenham boa intenção, as coisas realmente precisam ser investigadas a fundo, e é isso que ele faz. Ele conta aqui pra gente também sobre um caso que ficou bastante famoso no começo dos anos 2000, que foi o caso do Phil Spector, que era um grande produtor musical, um cara famosaço, tinha trabalhado, sei lá, com os Beatles, com os Rolling Stones, coisas do tipo, enfim. E o cara era um desses milionários excêntricos e tudo mais, e ele acabou matando, teoricamente, uma moça que era uma atriz meio decadente também, que tinha feito um certo sucesso nos anos 80, se eu não me engano. A moça se chamava Lana Clarkson, enfim. Depois de uma noitada, esse cara leva essa moça pra casa dele, né, pra mansão dele. Aí o motorista, que era um brasileiro, inclusive, ouve um tiro. Dali a pouco o chefe dele chega correndo pra ele e diz assim, acho que eu matei alguém. Com a arma na mão. E quando o motorista vai até o quarto lá, ele encontra o corpo da moça baleado, enfim. Só que aí começa uma confusão danada, porque ele vai dizer que ele não se lembra de ter atirado na moça, que provavelmente então foi suicídio. E aí fica aquela lambança danada. Só que na época, né, eu me lembro desse caso porque eu assistia muito Entertainment Television nessa época. Então eu pude acompanhar um pouquinho desse caso, me lembrava de algumas coisas. No fim das contas ele era o culpado mesmo, mas o DiMaio também foi chamado para opinar, né, se aquilo tinha sido realmente um suicídio ou se ele tinha matado a moça, enfim. E outro caso que eu já tinha comentado com vocês é o do Van Gogh, né. Então o que acontece é o seguinte, quando os biógrafos dessa biografia aqui, que já tem vídeo no canal, inclusive, vou deixar o link aqui em cima e lá embaixo na descrição do vídeo, eles pesquisaram tão a fundo a vida do Van Gogh, eles chegaram à conclusão de que a versão para a morte dele mais aceita de que ele teria cometido suicídio, na verdade seria uma grande balela. Eles tanto pesquisaram e conversaram com pessoas que conviveram com Van Gogh, com filhos e com, enfim. E eles concluíram e colocaram aqui nessa biografia a versão deles, né? Depois de muita pesquisa, eles chegaram à conclusão de que alguns dos garotos que atazanavam a vida de Van Gogh, né? Enfim, ele era o louco ali da vizinhança. Essas crianças passavam o dia enchendo o saco dele. Enfim, uma dessas crianças que gostava muito de Billy the Kid ou qualquer coisa do tipo, se vestia de cowboy e tudo mais, um belo dia pega uma garrucha que nem funcionava direito ali da casa dos pais e tudo mais, pra deixar a roupa dele mais verossímil, e brincando ali com os amigos e enchendo o saco do Van Gogh, ele dispara. Aparentemente muito sem querer e mesmo sem saber que aquilo ali ainda funcionava. E aqui na biografia, né, o Steven Naif e o Gregory White Smith vão dizer que na verdade Van Gogh abraçou a morte. Então assim,
Ele dependia muito do irmão mais novo, que também estava doente e já não podia mais ajudá-lo tanto assim. Vivia uma vida muito solitária, aquela coisa toda, então ele aceitou que morreria. Na verdade, nunca contou exatamente o que é que tinha acontecido. Morreu e ninguém nunca soube da boca dele, né, o que aconteceu naquele dia. E o que o Di Maio faz aqui no último capítulo desse livro é dar a opinião dele, né, porque isso aqui gerou uma grande polêmica, né, esse final alternativo para a vida do Van Gogh. De novo, a opinião pública, né, os especialistas de Twitter, aquela coisa toda enchendo o saco ali dos biógrafos. Os biógrafos resolvem recorrer ao grande legista, pediram a opinião dele e tudo mais. Então ele corrobora essa opinião de que realmente aquilo não foi um tiro auto-infligido. Então, assim, não é que ele vai dar uma opinião só de ouvir falar, ele vai analisar os documentos da época. Então, o médico que atendeu o Van Gogh descreveu direitinho ali o ferimento e tudo o que aconteceu com o paciente a partir do ferimento. Ele consegue também estimar ali a distância da arma para o corpo. O local onde o tiro foi dado é um local muito estranho para um suicídio. Então, se ele realmente quisesse morrer, ele não teria se dado um tiro na barriga, enfim. É tudo muito mais aprofundado do que isso que eu estou contando aqui para vocês. Os detalhes sórdidos estão todos aqui no livro. E essa questão do autor priorizar a busca pela verdade, né, também faz com que ele quebre alguns mitos, né? Então, de tanto a gente assistir a esses seriados, né, CSI e tudo mais, a gente aceita, por exemplo, que o ferimento de entrada de uma bala é sempre pequenininho, de saída é sempre maior. E ele vai dizer que isso nem sempre é verdade, depende da arma, depende da distância, mil coisas, né? Então, muitas vezes, quando ele vai ser requisitado para dar uma segunda opinião, ele percebe que os legistas que deram a primeira opinião são pessoas ou inexperientes ou pessoas que, né, são muito influenciadas pelo meio, pela opinião pública e tudo mais. Então, assim, tem o caso do feminicídio aqui também, que no fim das contas se descobre que a mulher, na verdade, se matou. Mas aí, por conta dessa questão da opinião pública, você já tem a vida do marido sendo absolutamente destroçada. Então, por mais que ele tenha sido inocentado pela justiça, ele continua com aquele estigma. Então é muito complicado, ele vai mostrando isso aqui tudo pra gente e ele é um cara realmente, como é que eu vou dizer pra vocês, interessado nos fatos, ele pouco se importa com os outros, entendeu? E por essas e outras eu achei esse livro sensacional. Então, assim, eu inclusive achei de grande coragem dessa editora ter publicado um livro como esse, né? Porque a gente sabe que os SJWs brasileiros jovens amam de paixão a Dark Side Books, e eles terem publicado um livro como esse, que quebra pra caramba esses paradigmas do politicamente correto, é assim, sei lá. Essa editora subiu no meu conceito, gente. Esse aqui é um livro para quem tem estômago. Se você tem estômago, recomendo demais a leitura. É aquele tipo de livro que às vezes você precisa dar uma parada, assistir uma comédia, um episódio de Friends na TV, alguma coisa assim, depois você retoma a leitura, porque realmente os casos com as crianças ali são demais, são de lascar, gente. Ele também estava envolvido no caso da autópsia do cara que atirou no John Kennedy. Então, também por conta da opinião pública, isso lá nos anos 60, né, você tinha ali as pessoas achando que aquilo era uma conspiração, o cara que teria assassinado o John Kennedy era, na verdade, um espião da KGB, entendeu? Então ele vai lá participar da exumação daquele corpo e vai dizer para as pessoas, não, gente, quem tá enterrado lá realmente foi o cara que supostamente teria assassinado o John Kennedy, é ele mesmo. Não arrancaram a cabeça de um corpo e trocaram ali no caixão, não, tá tudo bem. Então isso é só pra gente ter uma ideia de até onde vai a manipulação da mídia, né? Você tem que fazer um cara refazer uma autópsia, fazer uma exumação de um corpo pra te dizer, não, olha só, isso aí é mentira. Não tem conspiração da KGB nenhuma não, viu? Enfim, é um negócio complicado, gente. Eu não vou mostrar aqui a diagramação do livro, porque a gente tem algumas fotos meio fortes aqui também. Não é nada muito absurdo não, mas esse é aquele tipo de livro que eu recomendo realmente pra quem tem estômago forte, tá? Vale bastante a pena a leitura, deixo a dica aqui pra vocês também. E é isso, minha gente. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.